Que a boa e a doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador seja sobre a sua vida, seja abundante no seu lar. Olha nós de novo, de volta a este quadro tão provocativo, inspirado por vocês, pelos seus questionamentos, e estamos então de volta ao quadro Resposta Bíblica Teológica para o seu questionamento. Hoje, terça-feira, é 16 de 6 de 2020, nós vamos tratar deste assunto, não esquecendo que após este momento nós vamos ter um intervalo de 10 a 15 minutos no máximo e retornaremos então numa live para discutir sobre o assunto. Primeiro a gente vai fazer a explanação sem nenhuma interrupção, sem questionamentos. Depois de 10 minutos a gente faz uma pausa para beber uma água, fazer um lanche rápido e voltamos para agora a gente ver os questionamentos, tentar dar respostas, sendo possível a gente dar as respostas, se ainda ficar dúvidas sobre o assunto que hoje nós vamos tratar. Antes de continuarmos, eu quero orar. A propósito, vamos tratar das coisas do reino e da palavra de Deus, então é imprescindível que oremos nessa hora. Vamos orar todos, curve sua cabeça, por favor, e vamos elevar a nossa voz a Deus no nome de Jesus. Glorioso Deus, soberano Senhor, eterno e supremo Criador, graças te damos pelo grande privilégio que nós temos de meditar na tua santa palavra, de dela aprender. E nessa hora, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós pedimos que pelo teu Santo Espírito o Senhor nos conduza, nos concedendo iluminação e discernimento. Que a bênção do Senhor seja sobre nós. Concede-nos, Senhor Deus, por favor, da tua iluminação, não só para mim que falo, mas especialmente para todos os ouvintes, e que o Senhor encontre corações humildes, corações sedentos e quebrantados, desejosos de aprender mais e mais do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, e usa de misericórdia para conosco. Que seja um momento de aprendizado, não um tempo de discussão nem de disputa, mas simplesmente, Senhor, um tempo de aprendizado. Que a graça bendita do Senhor seja sobre todos e que o favor do Senhor venha sobre nós de forma abundante. Assim oramos, gratos a Ti, Pai Santos, e fazemos isso no nome do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. Nós, então, vamos dar sequência ao nosso quadro, Resposta Bíblica Teológica para o seu questionamento. E o questionamento ou a pergunta de hoje é sobre o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Este é o questionamento de hoje. Eu até pensei em tratarmos de dois assuntos, porque entendi que seria possível, daria tempo, são dois temas, que de forma rápida a gente consegue, relativamente rápida, a gente consegue abordar, e eu então pensei em trazer os dois, mas depois pensei se a gente trouxesse os dois assuntos, que é esse que agora vamos tratar, qual é o nome de Deus, e sobre os alimentos. Qual é o alimento que podemos ou não podemos comer? Quais são os alimentos proibidos? Existe, não existe? Mas então eu pensei, quando a gente chegar na hora do debate, das perguntas, a gente pode ter então uma confusão, porque a gente não consegue fazer uma ordem com facilidade e alguém pode ter dúvidas só sobre o alimento, ou questionamento, outro só sobre o nome de Deus, e aí a gente tratar misturar dos assuntos, ou a gente colocar uma ordem primeiro sobre o nome de Deus e aquele que não tem interesse e já entendeu tudo sobre o nome de Deus ter que aguardar até chegar no seu questionamento ou vice-versa. Para não ficar uma coisa um pouco confusa, a gente vai tratar um de cada vez. Vamos tratar então hoje só sobre qual é o nome de Deus. Hoje, terça-feira, 16 de 6 de 2020, nós vamos então abordar esse tema. Nós vamos fazer de forma ordeira como da
desde o nosso primeiro encontro. Porque temos como proposta a intenção de ajudar você, a todos, a entender o que diz a Bíblia acerca do assunto agora tratado. Nós não vamos defender nem posição A, nem posição B, e esperamos que a sua atitude diante de Deus seja de ovelha do seu aprisco, conforme João 10:4 nos ensina. As ovelhas ouvem e conhecem a voz do seu pastor e seguem. Se o que você pensa é o que diz a Bíblia, continue firme, ótimo. Não se envaideça, obviamente. Mas se não, tenha uma atitude de obediência e correção diante da sua santa palavra, diante da palavra de Deus. Não vamos dar nossa opinião particular em nenhum tema, nenhum assunto que a gente aborde aqui, até porque nós não a temos. Nós cremos no que diz a palavra e essa é a nossa opinião. Então a nossa opinião ela emerge, ela nasce, ela surge da palavra de Deus e não do nosso eu, dos nossos pressupostos. A proposta deste quadro é ouvir a voz de Deus. É uma resposta bíblica, teológica, mas bíblica. Então, a proposta é ouvir a voz de Deus. Então, vamos deixar a Bíblia falar ao nosso coração. Bom, então o que diz a Santa Palavra, as Santas Escrituras de Deus sobre este assunto? O seu nome, o autor da Bíblia, o autor da palavra, o que é que ele trata nela acerca do seu nome pessoal, do seu nome particular? O que é que ele aborda sobre? Qual é o interesse dele? Como ele trata? O que ele diz? Quais são, então, as suas orientações acerca disso? Não esqueçamos que o autor da palavra é o mesmo que nós, nessa hora, vamos então ver o que ele diz acerca de si próprio, do seu nome, acerca do seu nome, ok? Então, vamos examinar as Escrituras a partir de Êxodo, do capítulo 3 de Êxodo. A partir do capítulo 3 de Êxodo, nós precisamos, então, olhar, entendendo que quem escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Penta de 5, os 5 primeiros livros da Bíblia, é Moisés. Moisés, ele sai do Egito e Deus o encontra, o comissiona e o envia de volta para o Egito, para a libertação do seu povo, que fora profetizada muito antes, desde Abraão. Deus diz a Abraão que o povo dele, que ali está nascendo, Deus, a partir de Abraão, elege, escolhe um povo, nasce um povo escolhido e eleito de Deus, e Deus disse que esse povo iria passar 400 anos de cativeiro no Egito. E isso aconteceu. O povo estava agora Moisés, que é comissionado, é quem escreve esse livro que agora vamos examinar, os 5 primeiros livros. Nós não vamos examinar os 5, mas esse que vamos, Êxodo, é Moisés que escreve. Ele envia Moisés de volta para o Egito, para a libertação do povo, que também foi profetizada por José em Gênesis 50, quando José fala acerca da tirada dos seus ossos. Ali José está apontando, José está profetizando a saída do povo. Então, quando vocês saírem daqui, vocês levem meus ossos. E Deus disse que o povo ia ficar lá, mas que depois, falou a Abraão, mas que depois iria visitar o povo, iria tirar o povo e iria corrigir aqueles que oprimiram o seu povo. Não vamos entrar nos pormenores, mas só para que vocês entendam a dinâmica. Moisés é que narra tudo, a vida de Abraão, o início da chamada, povo eleito, como esse povo nasce, cresce, se multiplica, tudo isso é Moisés que narra. Então, Êxodo no capítulo 3, verso 5 e verso 6 nos interessa aqui do 3, para a gente ir entendendo. Diz assim: E Deus prosseguiu, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Verso 5, verso 6 agora. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Olha como Deus se apresenta. É interessante isso. Porque, apesar de ser Moisés que registra tudo na inspiração do Espírito Santo, Moisés só vem depois deles. Moisés vem muito depois de todo esse povo. Inspirado pelo Espírito, Moisés faz o registro. Mas Deus o encontra no deserto e Deus o comissiona e Deus se apresenta não pelo seu nome. Deus se apresenta a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tudo começa com Abraão. O povo hebreu nasce ali com Abraão. A chamada de Abraão é o nascimento e Deus diz: eu vou multiplicar e você terá uma descendência tão gigantesca que você não pode contar, como você não pode contar as estrelas do céu nem as areias da praia. Então é uma promessa feita a Abraão. E Deus, quando ele chama Moisés, ele não se apresenta pelo seu nome, ele se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Veja, aí a gente tem que começar a fazer as críticas, a fazer as observações. Se o nome de Deus fosse algo dessa relevância que hoje nós vemos e vamos chegar nesse ponto, Deus se apresentaria pelo seu nome imediatamente, não pelo Deus dos homens de fé. Porque Hebreus vai apontar que esses homens foram homens de fé. Deus não ia se apresentar a eles dessa forma. Deus ia se apresentar pelo seu nome. Eu sou Deus, meu nome é tal, sou todo-poderoso. Não, Deus não faz isso. Deus se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas nós vamos ao verso 13 e 14 desse mesmo capítulo. Verso 13 e 14 de Êxodo 3 vai dizer assim: então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me perguntarão, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhe direi? Olha, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós. Aqui a gente já sabe que se no passado Abraão, a gente não tem intenção de fazer uma busca agora nesse propósito, mas vamos especular que se no passado Abraão ele conhecia o nome de Deus, isso não se perpetuou. Porque aquele povo que está exilado, aquele povo que está escravizado no Egito, é o povo de Deus. E esse povo de Deus que está escravizado não sabe o nome de Deus, não conhece. E Moisés faz esse questionamento a Deus. Eu vou dizer que quem está me enviando? O Deus dos seus pais, dos seus antepassados? Como é o seu nome? Moisés quer saber. E Deus diz a Moisés o seu nome. Eu sou é o tetragrama sagrado. São 4 letras hebraicas, até porque o hebraico ele só se escrevia, ou na verdade só se escreve, com consoantes. Nós não temos vogais na grafia hebraica, nós só temos consoantes. Muitos anos à frente é que surge então um grupo de estudiosos chamados maçoretas, e esses maçoretas, os rabinos maçoretas, os escribas maçoretas, eles então criam sinais gráficos que simbolizam as vogais para resgatar a língua hebraica que estava em declínio, em total declínio, morrendo a língua hebraica. Então, esses homens resgatam e hoje a gente consegue fazer uma leitura do hebraico sabendo qual é a vogal que está naquela palavra, por causa do auxílio dos maçoretas. Mas, nesse caso aqui, nesse contexto, não há essa realidade, só vogal, e Deus então fala para Moisés o seu nome, que é um tetragrama. São 4 letras, o Yud, o Yod, o Re,
o Vav e o Re, essas letras hebraicas que faz parte do verbo ser. O verbo ser assim também se escreve, sem o Yod ou Yud. E Deus então diz, eu sou o que sou. Verso 16. Disse o Senhor Deus a Moisés, versículo 15, perdão. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, vos enviou, este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Mas Deus, apesar de revelar o seu nome no versículo 14 para Abraão, no 15, ele faz é muito importante essa ênfase do 15. Nós temos 13, 14, Deus revelando então o seu nome, eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vós. Mas aí no 15 ele diz, e Deus disse ainda a Moisés, assim dirás aos israelitas, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Olha que Deus não faz questão que se chame o santo nome dele. O versículo 15 já deixa isso muito claro. Deus, o soberano, não faz questão, ele não está enfatizando, ele não está determinando que se chame, ele não se apresenta pelo seu nome, ele responde a pergunta de Moisés, mas no verso 15 ele diz a Moisés, eu serei conhecido, e assim eu quero ser conhecido, de geração em geração, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não que me chame pelo meu nome. E aí a gente vai entender quando a gente chega em Êxodo no capítulo 20, quando no deserto o povo já liberto, o povo já saiu do Egito, aí agora no monte Sinai o Senhor dá as tábuas da lei a Moisés, e nas tábuas da lei, no versículo 7, o terceiro mandamento. Qual é o terceiro mandamento do Senhor? É uma ressalva para que ele não seja chamado pelo nome. É uma ressalva como se ele dissesse, olha, observem, tenha muita atenção. Não é pelo meu nome que eu quero que vocês me tratem. Até porque se vocês fizerem de forma errada, eu não vou ter misericórdia, eu não vou ter ninguém por inocente. Lembrem-se do que eu ensinei a vocês. Capítulo 3, verso 15. Eu quero e vou ser lembrado como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Olha o que diz capítulo 20 de Êxodo, no versículo 7. Aqui no Decálogo, os 10 mandamentos, no terceiro deles, o Senhor diz assim a Moisés, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar seu nome em vão. Então aqui a gente vê uma ênfase muito grande de Deus acerca disso. E a gente já começa a compreender o futuro, o que vem à frente. O problema fundamental é que o nome pessoal de Deus nunca é pronunciado a partir daqui. Se antes esse nome era pronunciado, a partir de agora esse nome publicamente nunca é pronunciado. Aí nós vamos falar de Bíblia e vamos falar um pouco de história. Vamos trazer informações históricas para vocês. A Bíblia ensina que o tetragrama sagrado não era usado de forma casual, como nós usamos o título de Deus nos dias de hoje. Quantas vezes eu já falei aqui, Deus, 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 Deus. Quantas vezes na rua a gente diz, meu Deus, e a gente fala, se Deus quiser. Então, essa forma casual não se usava o tetragrama sagrado, o nome de Deus. O terceiro mandamento proíbe mencionar o nome de Deus em vão. Está Êxodo 27, como nós lemos. E Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11, vai reiterar isso. Deuteronômio, folhei comigo, no capítulo 5 de Deuteronômio, no verso 11, Deuteronômio 5,
11 vai dizer: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar seu nome em vão. Aqui nós temos então uma repetição do decálogo e as orientações. E a pessoa que desobedecesse a esse terceiro mandamento deveria então ser executado de acordo com o ensino divino que nós encontramos em Levíticos no capítulo 24 de Levítico. Levíticos capítulo 24, do verso 10 ao verso 16, vai dizer assim: naquele tempo estava entre os israelitas o filho de uma mulher israelita com uma egípcia. Ele e um homem israelita brigaram no acampamento. E o filho da mulher israelita blasfemou contra o nome, amaldiçoando-o. Então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o mantiveram preso até que houvesse uma decisão dada pela boca do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: leva para fora do acampamento o que blasfemou. Todos os que o ouviram porão a mão sobre a cabeça dele, e a toda a comunidade o apedrejará. E dirás aos israelitas: todo homem que amaldiçoar o seu Deus sofrerá por causa do seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor certamente será morto. Toda a comunidade o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. E o verso 23 fecha dizendo: então Moisés falou aos israelitas, e eles levaram para fora do acampamento aquele que havia blasfemado, e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, a ordem de Deus é essa. O decálogo, o terceiro mandamento, é enfático: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quem tomar o nome do seu Deus em vão não será tido por inocente. Mas o decálogo não diz o que vai acontecer. Sim, não vai ser inocente, mas o que vai acontecer? Aí acontece de um homem blasfemar contra o nome do Senhor. Então Moisés consulta Deus e Deus diz: morte. Quem blasfemar contra o meu nome, morte. Tem que matar. E ali foi executada a sentença. E aí a gente tem que agora um pouco para a história, porque a Bíblia, de forma geral, vai tratar como o nome, a partir daqui, a partir desse terceiro mandamento, o próprio Moisés, e todas as vezes na história que se lia o decálogo, lia o rolo, os profetas, tudo que se lia, onde encontrasse o nome, o tetragrama sagrado, onde estivesse na escritura o tetragrama sagrado, as quatro letras, as quatro consoantes referentes ao nome de Deus, elas eram substituídas, eles não pronunciavam aquele nome. Número 1, quase ninguém sabia. E número 2, quem sabia, o responsável, não pronunciava. O que é que eles faziam? Eles substituíam de duas maneiras. Houve duas maneiras de substituição. Umas, eles falavam Hashem. Hashem significa em hebraico o nome. Então, quando eles iam lendo o texto sagrado, o decálogo, os profetas, o que fossem lendo, quando eles chegavam no tetragrama sagrado, então eles exclamavam o nome. E todo hebreu sabia a que nome estava se referindo quando a palavra Hashem era pronunciada. E a outra também foi muito usada até hoje, é Adonai, que significa o Senhor. Então, quando chegava-se também no tetragrama, usava-se também do Adonai,
que significa o Senhor, mas o nome de Deus, o nome divino, não se pronunciava, e isso perdurou. Os escribas, os copistas, quando eles iam fazer as cópias, os escritos, quando os moços que auxiliavam os profetas, eles iam escrevendo, quando chegava no nome, no tetragrama sagrado, diz a história, que eles usavam uma pena nova, virgem, e ali escrevia o nome, e aquela pena, após escrever o tetragrama sagrado, era queimada. Quando isso acontecia com os copistas, eles, quando chegava no tetragrama, eles então tiravam a roupa que estavam, tomavam banho, vestiam uma nova roupa. Isso é história, não sei dos fatos. Às vezes parece exagero, mas devido à reverência, o respeito dos hebreus para com o nome, não é difícil de ser fato. Mas dizem então que eles tomavam um banho em muitos casos, trocavam a roupa, botavam uma veste nova de linho branco, pegava uma pena nova, consenso de que a pena sempre era nova, escrevia o nome do Senhor e queimava a pena, não se usava para escrever mais nada. Pegava uma nova pena e continuava a escrita, aparecia de novo o nome do Senhor, o mesmo ritual era feito. Quantas vezes escrevesse o nome do Senhor, o tetragrama sagrado, tantas vezes apenas só podia escrever o nome sagrado do Senhor uma única vez e não se usava mais, ela era queimada em uma pena nova, e só uma pena nova escrevia o tetragrama sagrado, que era o nome do Senhor. Era assim que era feita as cópias, e assim os moços que escreviam os livros, por exemplo, o moço de Jeremias, assim ele fazia, o moço de Elias e tantos outros profetas que tinham os seus auxiliares. Eles escreviam, e quando chegava então no tetragrama, uma pena nova que não mais se usava, e seguia uma outra pena e chegava de novo no nome de Deus. Aquela que já foi usada não poderia, tinha que ser uma nova pena para escrever o nome sagrado que não se pronunciava em nenhuma hipótese. Chega então o tempo do tabernáculo. E agora os levitas, é instituído ali por Moisés mesmo, né? A tribo de Levi são os levitas, em Arão o sacerdote, o sacerdócio, o sumo sacerdote. E uma vez no ano, o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, no lugar santo, para fazer então a oferta de sacrifício pelo povo e por si, dos seus pecados, uma vez no ano. Eles entravam e faziam isso. Existem hoje segmentos religiosos que guardam coisas assim, sombra, mas guarda. Por exemplo, a Igreja Cristã do Brasil, no final do ano, tem confissão de pecados. E uma certa vez, uma seguidora, né, da Cristã do Brasil, conversando comigo, eu sou amigo do filho dela, e ela então me contou isso, e eu disse, pensei comigo, né, eu disse, meu Deus, que é o culto do final do ano, o último culto, que eles começam às 22 horas para acabar às 0 hora. E eu disse, não tem como acabar às 0 hora, uma congregação grande cheia, confissão de pecado, quanto tempo uma pessoa vai levar confessando o pecado de um ano inteiro? E aí perguntei a ela, curioso como era, e ela disse assim, não, só teve uma pessoa que pecou durante o ano e foi confessar pecado. E eu tomei um susto e disse, minha irmã, e peguei a Bíblia e fui mostrar a ela que quem não tem pecado faz de Deus mentiroso, né? Mas, enfim, é o entendimento deles, eles não são dados ao estudo da palavra, porque tem aquela prerrogativa de que é o Espírito que revela, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Fecho essa aspa aqui. Então, uma vez no ano, o sumo sacerdote ele entrava no templo. E segundo também a história, os historiadores, este que entrava, ao se apresentar diante do Senhor, ele então citava o nome do Senhor. Mas era ali dentro do Santo dos Santos e não mais pronunciava. Ou seja, não era de conhecimento comum. E ao longo da história, isso se perdeu. O nome do Senhor deixou de ser totalmente pronunciado e nenhum hebreu mais sabia o nome de Deus.
dado a esse zelo, dado ao temor e à reverência e a substituição pública nas leituras, quando se tratava do tetragrama sagrado, a substituição por Hashem ou Adonai. Então, quando isso acontecia, o povo não tomava conhecimento e isso foi ao longo da história se perdendo de forma tal que ninguém sabia quais vogais eram pronunciadas ou estava associada às quatro consoantes. Quatro consoantes formam o tetragrama e quais vogais acompanhavam. Por exemplo, Adonai é escrito só com consoantes, mas sabemos que nós temos a vogal A, a vogal O, a vogal I, acompanha Adonai. Então nós sabemos dessas vogais ali, porque não se perdeu Hashem, nós sabemos as vogais, mas o tetragrama sagrado, ninguém sabe que vogais acompanham. E todas as possibilidades é possível, e o fato é que ninguém sabe. Então, e no Novo Testamento, o que é que acontece? O mesmo acontece. Quando chega no Novo Testamento é que está definitivamente perdido, então, na história, o nome de Deus. Como se pronuncia de fato esse nome? Se perdeu na história, houve corrupção do sacerdócio, houve muitas coisas, muitos cativeiros, e então se perdeu por definitivo, então, no Novo Testamento. Até porque o Novo Testamento tem origem no Antigo, ou a Nova Aliança tem origem na Antiga Aliança. Então, não existe a Nova sem a Antiga. Não existe o Novo Testamento, nem a Nova Aliança, sendo o Antigo Testamento, nem a Antiga Aliança. Então, é originado de lá. Então, quando chega no Novo Testamento, muito menos, e especialmente pela escrita do Novo. Então, no grego, nós não temos nem o tetragrama sagrado. Nunca no Novo Testamento nós vamos ter o tetragrama sagrado, porque é grego e não hebraico, nem o seu, a sua correlação. O que nós vamos ter é o Senhor, o nome Senhor, o nome Deus, mas não tetragrama sagrado. Então, biblicamente falando, é isso aí. O nome de Deus se perde na história por causa do terceiro mandamento, o temor do povo, o rigor do Senhor e a recomendação de Êxodo 3,15. A recomendação no 3,14, Deus responde a Moisés. No 3,15, Deus manda Moisés. Moisés faz o questionamento, Deus responde no 14, né? 13 é questionamento, 14 é a resposta de Deus. Eu sou o que sou, eu sou é o meu nome, mas no 15 Deus diz, mas eu vou ser conhecido não pelo meu nome, eu vou ser conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É assim. E Jesus no Novo Testamento diz exatamente isso. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Olha quando ele se apresenta a Moisés, como é que ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, é esse o nome que é conhecido. É assim que Deus quer ser conhecido e é exatamente isso que acontece. Então, mas a gente tem mais a trabalhar aqui. Visto que é curto, né? Por isso que eu achei que a gente poderia até trabalhar a questão de um outro tema junto. Mas vamos concluir aqui trazendo informações relevantes. Aí eu pego aqui agora e vamos botar um recheio nisso. E até eu quero até desafiá-los a uma maturidade, a uma busca na palavra maior, sabe? Porque coisas externas têm, não poucas vezes, causado confusão e muita gente tem se deixado levar por vento de doutrina e se angustiado por coisa pouca, por coisa muito pouca. Mas vamos lá. A preocupação de 99%, aí eu quero dizer a vocês que isso não é pesquisa, isso não é dado científico, isso não é uma pesquisa empírica, isso é uma observação pessoal, particular, mas eu percebo na minha caminhada que 99%
dos cristãos se dá, a dúvida, né, a preocupação de 99% dos cristãos se dá a partir da sua curiosidade ou são despertados por fontes externas. Então, na verdade, eu quero fazer disso um questionamento. A preocupação, essa é a ideia minha, de questionar. A preocupação de 99% dos cristãos, ela se dá a partir da sua própria curiosidade ou são despertados por fontes externas. Eu não tenho dúvida, e aí digo que não é nenhum estudo. Esse interesse ou essa dúvida surge na maioria das vezes, 99% das vezes, a partir de influências e de fonte externa. Por isso nós somos agora obrigados a trazer informação de esclarecimentos para que você então tenha no seu coração a paz do Senhor, a paz que excede todo o entendimento. O único segmento, irmãos, religioso, e aqui cito como fonte de esclarecimento, que eu conheço, que alega saber o nome de Deus, o nome verdadeiro de Deus, do qual eu tenho conhecimento, são os testemunhos de Jeová. Só os testemunhos de Jeová têm essa alegação. Inclusive, eles dizem ser os únicos que conhecem, respeitam e usam o nome de Deus não só corretamente, mas adequadamente e o fazem conhecido. Portanto, são os únicos no mundo verdadeiros e salvos. E a argumentação deles está baseada no Novo Testamento. De que tem que se conhecer o nome de Deus, a gente vai chegar nisso lá. Os únicos que eu conheço que tratam dessa questão. Eu não conheço outro segmento religioso. E aqui não é nenhum combate à fonte de informação, que trata dessa argumentação. E acredito que 99% das pessoas que têm dúvidas acerca disso é justamente por causa de amigos que são testemunhas de Jeová, parentes que são testemunhas de Jeová, colegas de trabalho que são testemunhas de Jeová, pessoas do nosso convívio que nós amamos e devemos continuar amando-as, que são testemunhas de Jeová que fazem essa alegação. Um homem, certa feita, eu conheci um rapaz, e quando ele soube que eu era pastor, ele se virou para mim, mas com tanta ira, e disse: o nome dele é Jeová, e tem que se falar de Jeová, porque quem não chama de Jeová não conhece. Mas eu pensei que ele ia me bater, porque ele era moreno, alto, forte, eu pensei que ele ia me bater, mas ele estava tão irado. Porque o nome era Jeová e tinha que falar o nome de Jeová. Muito provavelmente, eu acho que é a partir desse grupo que surgem então essas dúvidas nas pessoas e talvez em muitos de vocês. Por isso eu vou trazer informações que provavelmente a maioria dos fiéis que caminham no segmento Testemunho de Jeová nem conhecem essas informações que agora eu vou trazer. E talvez vocês também não conheçam ou conheçam. Se conhece, vai reforçar, se não conhece. Mas vamos então, eu quero trazer aqui para vocês uma fonte de informação, que é um material de pesquisa, para que a gente veja. Esse material de pesquisa, irmãos, ele é originado por um testemunho de Jeová que estava na alta cúpula, e ele então converte-se ao Evangelho de Jesus Cristo. Quando ele se converte ao Evangelho de Jesus Cristo, então ele produz esse material. Vamos então observar esse material. E eu quero começar trazendo informação para você acerca da origem. Quem é o fundador? Bom, o fundador da seita, aqui assim ele chama, viu? Que conhecemos hoje como Testemunha de Jeová, foi, o nome em inglês eu não tenho obrigação de falar corretamente, mas assim é Charles Taze Russell. Russell nasceu em 1852 e teve ensinamento religioso em uma igreja congregacional. Russell, porém, ainda bem jovem, rejeitou a doutrina do castigo eterno
E isso se dá muito provavelmente porque os pais dele morreram no paganismo. Então ele não aceitava que o pai deles estivessem na condenação eterna, no lago de fogo. Então ele rejeitou esse ensinamento do castigo eterno, que a Bíblia ensina. Céu e inferno, a Bíblia ensina sobre isso. E talvez por esse motivo se sentiu atraído pela doutrina adventista. Russell também teve dificuldades no adventismo e abandonou o adventismo. E em 1870 ele fundou uma classe de estudo bíblico em Pittsburgh, Pensilvânia, nos Estados Unidos, da qual em 1876, ele se autoproclamou pastor. E na doutrina criada por ele, não existe inferno. Quando a pessoa morre, simplesmente ela deixa de existir, vira pó, não tem sofrimento, ela só deixa de existir. Os eleitos, que são 144 mil, vão morar com Deus e aquela coisa, eles vão para a glória, ou eles ficam com Deus. Quem não são os eleitos, todos os perdidos, eles viram pó. Não tem castigo eterno. Aí ele livra então os pais dele da perdição com essa doutrina. Agora observe isso. Tudo começa em 1876. 1876 anos para trás, ele diz que estava todo mundo errado. Tudo foi um erro, ninguém entendia. Ele é o iluminado. E ninguém sabia o nome de Deus. Na história, o nome de Deus foi perdido. Hebreu nenhum sabia o nome de Deus. Eu quero mostrar a vocês aqui uma coisa. Isso aqui é uma Bíblia judaica. Essa Bíblia é a Bíblia judaica. Essa Bíblia é escrita por um judeu. Bíblia, lá, fica direitinho, Bíblia judaica completa. Essa Bíblia é escrita por um judeu, filho de judeu de Israel. E aqui em nenhum momento ele ousa, aliás, ele diz aqui com clareza, na sua introdução, que ninguém sabe o nome de Deus. Que é impossível que, exatamente pelo motivo que falei, por causa do terceiro mandamento do Decálogo, os hebreus então, com temor e reverência, deixaram de pronunciar o nome de Deus e se perdeu o nome de Deus e ninguém sabe o nome de Deus. Um judeu diz. Mas Russell, ele, ou Russell, como quiser, porque é Russell que escreve, né? Mas como em inglês o U torna-se para falar Russell, ele diz que ele sabe, ele é o iluminado e enfim, é isso que acontece. E aí vamos seguir aqui. Russell passou a fazer discípulos e a publicar em julho de 1879, uma revista chamada A Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo, com uma tiragem de 6.000 exemplares. Em 1884, Russell registrou a organização Zions, está todo em inglês aqui, eu não vou ler, só Zions, Sião, que em 1886 publicou o primeiro de uma série de livros. Russell escreveu uma série de livros e foi publicando. Em 1886 publicou o primeiro de uma série, cujo autor dos primeiros 6 foi o próprio Russell. Os 6 primeiros livros ele mesmo escreveu. Hoje estes livros têm o nome de Estudos das Escrituras. Nas primeiras foram chamados de Aurora do Milênio. Para que você tenha uma ideia dos ensinamentos de Russell, observe esse trecho da revista Watchtower, de setembro de 1910, página 298. Diz assim: os 6 tomos dos estudos das Escrituras, ou seja, os 6 primeiros livros que ele escreveu, Russell, o fundador, constituem praticamente a Bíblia. É como se fosse a Bíblia, ele está dizendo. Não são meramente um comentário acerca da Bíblia,
mas praticamente a própria Bíblia. Não se pode descobrir o plano divino estudando a Bíblia. Olha o que ele diz, não se pode descobrir o plano de Deus estudando só a Bíblia. Se alguém coloca de lado os estudos, mesmo depois de familiarizar-se com eles, e se dirige apenas à Bíblia, dentro de 2 anos volta às trevas. Se a pessoa deixar de lado os livros dele, os 6 primeiros livros dele, só se ficar com a Bíblia, em 2 anos volta para as trevas, é perdido. Ao contrário, se lê os estudos das Escrituras, com as suas citações, ainda que não tenha lido sequer uma página da Bíblia, ao cabo de 2 anos estará na luz. Se não lê a Bíblia, nenhuma página, mas lê os 6 livros, vai ser salvo. É isso que ele diz aqui. Tamanha heresia, né? Esse aqui, eu estou identificando aqui o fundador, para que a gente entenda a origem disso que atormenta alguns. Quando diz, o nome dele é porque a Bíblia diz que está escrito, e eu tenho ensinado a vocês. O que está escrito muitas vezes não é o que significa. Eu tenho ensinado a vocês. Não estou dizendo que a Bíblia está errada, não é isso não. Mas é que se a gente pega uma palavra escrita fora do contexto, ela vai significar o que a gente quiser. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se eu pegar a palavra manga e chamar agricultor, costureira, ela não vai significar muita coisa não. Se eu falar só manga, ela não tem muito sentido. O agricultor vai ficar assim, a costureira vai ficar assim, o homem que lida com a terra, que compra e vende terras, fazendas, vai ficar todo mundo meio perdido. Agora, se eu pegar a palavra e botar dentro do contexto de forma correta, aí vai ter entendimento. Por exemplo, se eu chegar para o agricultor e disser a ele, a manga estava ruim por estar madura demais. Então o agricultor já vai entender que a fruta manga, né? A fruta manga. O homem do campo que compra e vende terra, se eu falar a manga era boa, mas era pequena, ele vai entender que é o pasto. Porque manga também significa pasto. E a costureira, vamos botar a costureira aí. Se eu falar a manga da camisa estava manchada, a costureira vai entender perfeitamente. Se eu falar a manga estava manchada, talvez não tenha entendimento. Porque eu posso falar a manga estava manchada, por isso que eu não quis comprar para fazer suco. O agricultor sabe que eu estou falando da fruta. Mas se eu digo a manga estava manchada, por isso eu não usei aquela camisa. A costureira vai saber que é uma roupa. Entende, gente? Porque manga, ela vai ter significado dentro de um contexto. Fora do contexto, é uma palavra solta. Então, na Bíblia é da mesma forma. A gente pode ter palavras soltas que não têm sentido por causa da ausência do contexto dela, entendeu? Então, nós precisamos colocar dentro do contexto a palavra. Então, eu estou contextualizando para vocês a origem, de onde nasce as testemunhas de Jeová, que eu não conheço outro segmento, não conheço grupo nenhum religioso que defenda que o nome de Deus é tal, que diga que sabe o nome de Deus. Nunca, a não ser os testemunhos de Jeová. Mas olha a origem, como nasce os testemunhos de Jeová. Olha de onde vem. Agora vamos ao nome de Deus e vamos ver o que os testemunhos de Jeová falam. Observe esse detalhe. E isso é digno de você tomar conhecimento e fazer anotação para que você pesquise e tente achar. Especialmente aqueles testemunhos de Jeová muito antigo. Claro, você vai fazer assim, vai dar, me perdoe a expressão, você vai se fazer de cego, ou de doente para ser visitado, ou dar uma de João sem braço, né? É assim a nosso linguajar popular, se fazer de inocente. Minha mãe dizia assim, que a gente tem que se fazer de doente para ser visitado. Então, mas olha o que diz aqui o testemunho de Jeová acerca do tetragrama sagrado. É dito assim, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, Êxodo então no 27, ele
tem essa proibição, essa ênfase, para que não se tome o tetragrama sagrado ou o nome de Deus em vão. Porque quem tomar o nome de Deus em vão não vai ser tido por inocente. Em Levíticos, em Levíticos, então, vai ser dito o que vai acontecer a quem toma o nome de Deus. Acontece um caso, Moisés então consulta Deus, Deus diz, tem que morrer. Morreu, tomou meu nome em vão, morre. Blasfemou contra o meu nome, morre. Então, devido a este temor, ou superstição, é dito lá, os judeus deixaram de pronunciar o nome divino. Portanto, não temos como saber que vogais eles usavam na pronúncia do tetragrama sagrado. É digno de nota que as testemunhas de Jeová reconhecem que ninguém sabe pronunciar corretamente o nome divino. Eu vou ler aqui o material de pesquisa das testemunhas de Jeová. É documento das testemunhas de Jeová. São as testemunhas de Jeová que falaram isso que eu vou ler aqui para vocês. É digno de nota que as testemunhas de Jeová eles reconhecem que ninguém sabe pronunciar corretamente o nome divino. Você, leitor, pode certificar-se disso examinando a brochura, que é uma literatura produzida pelas testemunhas de Jeová, o nome divino que perdura para sempre. A brochura tem esse título, o nome divino que perdura para sempre. Na página 7, o subtítulo na página 7 é Como é pronunciado o nome de Deus? E lá diz assim, a verdade é que ninguém sabe com certeza como o nome de Deus era pronunciado originalmente. Na mesma página, no rodapé, diz, página 7 da brochura, o nome divino que perdura para sempre, como subtítulo, como é pronunciado o nome de Deus. Então, lá no rodapé, depois deles dizerem que ninguém sabe o nome de Deus, eles dizem assim lá no rodapé, portanto, é evidente que a pronúncia original do nome de Deus não mais é conhecida, nem é realmente importante. Se fosse o próprio Deus, se teria certificado de que fosse preservada para o nosso uso. Isso aqui é um documento, é um material, a brochura, uma revista produzida por eles, uma literatura deles, cujo título é O Nome Divino que Dura para Sempre. Lá na página 7, eles dizem isso. Nessa edição desse material, O Nome Divino que Dura para Sempre. Está escrito dessa forma. Em outra literatura, agora olha a heresia, em outra literatura das testemunhas de Jeová, poderá viver para sempre no paraíso ou na terra? Aqui já é outra brochura, outra literatura. Poderá viver para sempre no paraíso na terra? Na página 43, no parágrafo 11, encontramos escrito assim. Portanto, o problema hoje é que não temos meios de saber exatamente que vogais os hebreus usavam junto com as letras do tetragrama sagrado. Aí vem a heresia. Na heresia ele diz assim, vejamos então o que diz a literatura. Poderá viver para sempre no paraíso na terra, na página 185, no parágrafo 5. Diz assim, de fato, conhecer tal nome é necessário para a salvação, conforme diz a Bíblia, pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, conforme Romanos 10:13, na tradução do Novo Mundo. Observação. As traduções do texto original foram adulteradas na Bíblia das Testemunhas de Jeová, visto que a palavra que aparece no original grego é Kyrios, ou Curios, Senhor, que está traduzido por Jeová. Eles fizeram essa adulteração, a revelia. E no grego, se você pegar o grego interlinear da própria testemunha de Jeová, você vai observar que não existe a palavra Jeová no original, é Kyrios. Por isso que em 1912, Russell processou um pastor batista, porque ele, por uma desavença, não vamos contar a história,
e no tribunal ele foi condenado, foi julgado, culpado e sofreu as penas. Charles Taze Russell, porque ele não sabia o grego, ele fez a tradução e não sabia o grego. E ele fez uma adulteração e botou ali o nome Jeová. E aqui os próprios testemunhos de Jeová também vai dizer que o nome Jeová, na verdade, ele é uma junção do tetragrama com a palavra Adonai. Então eles fizeram uma adaptação de facilitação, eles mesmos dizem isso. Então, o que é que a Bíblia fala quase nada acerca disso? A Bíblia a gente vai ter no Antigo Testamento, Deus falando com Moisés, se perde o nome de Deus e Deus não exige de ninguém que se fale o nome dele. Não temos isso em nenhum momento. Ele quer e é conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É dessa forma que ele se apresenta e ele diz no verso 15 do capítulo 3 de Êxodo que é dessa forma que ele vai e quer ser conhecido. E assim aí não tem de Deus exigência do seu povo acerca disso. Diz aqui no material ainda deles: o grifo é nosso, o uso do nome Jeová não é uma questão de transliteração, e sim uma questão de preferência pessoal do editor geral. O nome Jesus, agora nós vamos verificar o nome Jesus na Bíblia. O nome Jesus aparece 908 vezes no Novo Testamento, o qual foi escrito em grego. Portanto, o nome Jesus é bíblico e consta no original grego. O nome Yeshua, Jesus, consta no original grego. Agora vamos observar isso aqui. O nome Jesus aparece nos 27 livros do Novo Testamento. O nome Jeová não aparece em nenhum dos 27 livros do Novo Testamento. O nome, o tetragrama sagrado, em nenhum dos 27. Jesus em todos. Jesus, o nome todo-poderoso. A gente vê que em Atos 1:8 nós devemos ser testemunhas dele, de Jesus. Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é isso? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, ao você ser revestido, vocês receberão capacitação e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. A salvação só no nome de Jesus. Nós vamos ter em Atos 4:11, 12, Atos 16, 30, 31. Pessoas são curadas em seu nome, no nome de Jesus. Saulo perseguia os que invocavam o nome de Jesus. Jesus é o único Salvador. Atos 13. Atos vai abarganhar a maioria dessas experiências e desses ensinos. Jesus é o único Salvador. Atos 13, 23. Em seu nome expulsamos demônios. Marcos 16. A importância do nome de Jesus a gente vai ter em Marcos 10, 32, 12, Mateus 18, 20, que são os correlatos. Jesus nunca chamou Deus de Jeová. Os testemunhos de Jeová alegam isso, que a alegação deles está em dois textos, que é Romanos, e o outro texto que eles trazem essa alegação de que tem que se falar o nome de Jeová, né? Tem que ser conhecido o nome, salvo engano é João. Um eu tenho certeza que é o livro de João, e o outro, Romanos, e o outro, salvo engano, é no Evangelho de João. Eles alegam, então, que tem que se falar, tem que se fazer conhecido o nome de Jeová Deus. Mas o próprio Jesus, de onde eles tiram essa fonte de inspiração, ele nunca ensinou isso. Aqui encontrei o texto. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Também. Eles então fazem a alegação de que o nome de Jesus tem que ser conhecido. Nós somos levados à justificação no nome de Jesus, 1 Coríntios 6, e há um só Senhor, 1 Coríntios 8 também, que é Jesus. O nome que nós devemos invocar, então, a conclusão é essa. Para ser salvo, é o nome de Jesus. A Bíblia não ensina que devemos crer em alguma organização, e também não ensina qual religião devemos seguir ou filiar-se para ser salvo. É a Jesus. A Bíblia ensina que devemos confiar, crer e obedecer somente em
Jesus, mediante a sua palavra. Jesus deixa isso claro. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, o ensino que traz toda essa confusão, eu não tenho dúvida. O ensino que traz esse questionamento de vocês, aqui a alegação dos testemunhos de Jeová está aqui, ó. O que eles dizem assim, poderá viver sempre no paraíso? E aí eles dizem, página 185, página 185, parágrafo 5. De fato, conhecer tal nome é necessário para ser salvo, conforme diz a Bíblia, pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Romanos 10,13. Só que Romanos 10,13 não diz que é para invocar o nome de Jeová, é o Senhor, é Adonai, número 1. E segundo, é que Jesus não traz esse ensino. O próprio Jesus, na tradução do Novo Mundo, eles fizeram essa adulteração. Mas o próprio Jesus nunca falou o nome de Deus. Jesus nunca falou o nome de Deus. O nome, o tetragrama sagrado, nunca, toda a Escritura, todo o Novo Testamento, Jesus nunca citou o nome de Deus. E eu quero ler aqui 3 textos para encerrar e a gente então ir para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente voltar para o nosso bate-papo e questionamento, e você ficar à vontade aí para perguntar aquilo que você desejar. Quero desafiar você a inscrever-se no nosso canal se você não é inscrito, e todos os participantes dão like, todas as participações, pega naquela mãozinha, tem uma mãozinha lá, 2 mãozinhas assim, ó, clica para cima, não na ruim, né? Bota para cima. A não ser que você ache ruim, seja honesto e bote para baixo também, não tem problema. Mas é muito interessante, é muito importante para nós que você esteja ali clicando, dando um like, né? Assim que é dito. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, na verdade, capítulo 4 de Atos, verso 10 ao verso 12, de Atos 4. Olha o que diz então a palavra de Deus. Seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, aqui o nome Deus, Adonai, não é o tetragrama sagrado, Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio desse nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus a quem a pedra angular, ou a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual deveremos ser salvos. O texto é gritantemente claro. O texto vai dizer que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus ressuscitou. Ele tornou-se então uma pedra rejeitada por vocês e veio a ser a pedra angular, ou a pedra que dá o prumo, a pedra que dá o ângulo, que dá o prumo, a medida certa, a pedra perfeita, a pedra angular. E o verso 12 é definitivo para nós, diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Que nome que Pedro está falando? O nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós somos salvos. É esse nome que nós precisamos invocar. Como Hebreus 1 diz, que ele é a expressão exata do Senhor. Ele é perfeitamente a revelação de Deus. Por que essa preocupação que se tem por causa desse grupo, que tem essa origem do nascimento? Aí a gente não vai tratar aqui da história deles, que é horrenda a história, mas em uma mensagem eu mostrei a vocês quantas vezes eles marcaram a volta do Senhor, e provando ali quem são eles. Jeremias disse que o povo de Israel seria cativo, ia para o cativeiro babilônico, e ele estava com um jugo, ele botou um jugo de madeira, e um profeta falso quebrou o jugo de madeira. E Jeremias disse: você quebrou de madeira, para botar um de ferro. Mas eu quero dizer a você, Ananias, esse profeta, você não fala por Deus, você é um mentiroso.
E como se conhece que um profeta, ele é de Deus ou não é de Deus? Tudo que ele falar em nome do Senhor vai acontecer. Se não acontecer, não é de Deus, é falso. E Ananias, então, falou e não aconteceu. Mas Jeremias falou e aconteceu. Inclusive, inspirado pelo Senhor, Jeremias disse a ele: você vai morrer nesse ano. Jeremias estava inventando alguma história? Não. É, se você mentir e levantar falso, você vai morrer. Deuteronômio 28 vai dizer o que não devemos fazer, mentir, tem uma punição. Ele estava dentro daquela punição, Ananias, e morreu inspirado pelo Espírito de Deus. Dado o tempo, o Senhor, na sua onisciência, sabedor de todas as coisas, disse: esse ano você vai morrer. E ele disse, e aconteceu o que Jeremias falou. E aí a gente trouxe o ensino, e a gente não quer aqui trabalhar a história de testemunho de Jeová, precisar de tempo, e é uma coisa muito ruim também de se fazer, porque a gente vai ficar, é como denegrir a imagem de alguém de forma voluntária, sem, não há propósito, não há porquê, a gente já sabe. É, quantas vezes eles marcaram a volta de Cristo e diz que Jesus já voltou também, diz que Jesus já veio, já reina. Então, e isso não aconteceu. Então a gente vê que não é verdadeiro, né? Então, aí a gente está aqui vendo o Evangelho, os Evangelhos do Novo Testamento só cita Jesus Cristo. Não há possibilidade do nome de Deus no Novo Testamento, porque não tem nem expressão, não tem nem paralelo do tetragrama sagrado. Aliás, se perdeu lá no Antigo Testamento esse nome e foi propositado por Deus. Deus fez isso de forma proposital, consciente, planejada, para que nós não vivêssemos a blasfemar o nome santo do Senhor. Então hoje a gente chama Senhor, Deus, pelos títulos. Nós o mencionamos pelos títulos, mas conhecemos e falamos do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Shimon já vai dizer assim: você tem que falar, quando você orar, você tem que chamar o nome dele, porque todo mundo tem um nome, ele é uma pessoa, tem um nome. Se você não chamar pelo nome, como é que ele vai saber que você está falando com ele, visto que existe tantos deuses? Olha que blasfêmia, né? A Bíblia diz, e nós sabemos, só existe um Deus, só um Deus verdadeiro, tudo mais é falso. Então só existe um Deus. E se eu me curvo diante desse Deus e oro, ele é onisciente, ele sabe. Se eu chamar assim, pai, paizinho querido, ele sabe que eu não estou falando com meu pai da terra, se eu estou me referindo a ele, porque ele é onisciente. Aí imagine que Deus limitado é um Deus que eu estou me referindo a ele. Mas se eu não falar o nome dele, ele não sabe se é com ele ou não, porque ele vai ficar pensando: será que é com outro Deus? Ó, como se existisse outro Deus. Você está entendendo? Que confusão danada. Então, até nesse ensino, gera uma blasfêmia, que é a possibilidade da existência de muitos deuses. E, a propósito, Jesus é tido como um outro Deus, um Deus menor. Já diz na tradução do Novo Mundo, em Evangelho de João, no capítulo 1, né? No princípio era o verbo estava com o Deus e o verbo era um Deus. Então aí já tem dois deuses. Então já começa o erro aí. E é a partir disso que muitos crentes em Jesus Cristo estão ficando atormentados, angustiados e com dúvidas, quando a Bíblia com tanta clareza fala para a gente dessas coisas. Filipenses, no capítulo 2, depois de Efésios, vamos lá, Coríntios, 2 Coríntios, Efésios e Filipenses. Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, também quero ler para vocês. Que coisa tremenda, diz assim: ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome, olha que coisa tremenda, o nome que está acima de qualquer outro nome, porque ao nome de Jesus se dobre, para que, na verdade, ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos céus, que estão nos céus, dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, é o nome de Jesus.
É aqui que nós devemos estar agarrado. E aí a gente volta para os evangelhos para a gente encerrar e orar e dar o nosso breve intervalo. Mateus, capítulo 10 de Mateus. Capítulo 10 de Mateus, nós temos os versos 32 e 33 do capítulo 10, para a gente fechar. Mateus 10, 32, 33 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, falando Jesus, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que me confessar, Jesus falando diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não seja testemunha de Jeová, seja testemunha de Jesus. Porque se você negar que é testemunha de Jesus, ele vai negar que te conhece diante do Pai. Vamos orar e daqui a pouco a gente volta para a nossa enquete. Daqui a 10 minutos, se a gente tiver algum problema na conexão, às vezes acontece, a gente sai quando volta, tem algum probleminha, 15 minutos no máximo a gente está de volta e vamos então ouvir a sua contribuição. Você pode trazer contribuição, mais textos, enfim, você pode enriquecer ou você pode tirar suas dúvidas, se houver alguma dúvida ainda, questionar alguma coisa, e aí a gente vai buscar pela iluminação do Espírito, na Palavra de Deus, dar a resposta. Quero dizer a vocês que a gente buscou não se aprofundar muito no tocante à história dos testemunhos de Jeová, porque não é o nosso foco. A gente buscou só trazer a vocês informações, como disse, que talvez nem os seguidores hoje saibam, porque isso é informação da cúpula. Tem muita coisa que eu podia trazer, mas que não é interessante, ok? Trazer para vocês. E a Bíblia pouco trata desse assunto do nome de Deus, mas fica claro na caminhada histórica do Antigo Testamento que o nome se perde. O nome de Deus se perde, ninguém mais sabe, e isso é consenso, todos, exceto os testemunhos de Jeová, declaram. Mas os documentos dele, eles têm documentos onde eles mesmos dizem que não sabem, é impossível saber, mas enganam as pessoas, é ferramenta de manipulação, é uma forma de manter as pessoas ali escravas, manipuladas. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, para daqui a pouco a gente está de volta. Soberano Deus e Pai, graças te damos por esse momento. Ajuda o teu povo a ter sempre sede e fome da palavra e não cansar. Que esse tempo não seja um tempo de cansaço, mas de aprendizado, de alegria no coração, por aprender mais e mais do Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a, logo em breve, daqui a pouquinho, estarmos juntos de novo, com sinceridade e com coração humilde, aprendendo mais, discutindo mais e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Que nada disso, que esse conhecimento, que essa informação, que ela não sirva para a nossa vaidade e destruição, mas que seja para o nosso amadurecimento. Que não olhemos para os testemunhos de Jeová como inimigos ou como perdidos. Não, Senhor, nós não sabemos onde estão os seus eleitos. Nós não sabemos se o Senhor vai resgatar pessoas de outros segmentos religiosos heréticos, se vai resgatar da feitiçaria, do mundo, do álcool, das drogas. Nós não sabemos. O Senhor é soberano, justo juiz, cheio de amor e graça e tem salvado muitas pessoas. Por isso, ajuda-nos a amar a todos, a derramar e transbordar do teu amor para com todas as pessoas. E o Senhor faça a tua obra grandiosa de salvação. Nós oramos assim, gratos por essa hora, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Até daqui a pouquinho nós vamos estar juntos de novo nesse debate. Abraço, Deus abençoe.